gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar do meu gênero favorito, né, de literatura, que é o gênero de fantasia. E eu vou indicar pra vocês 4 livros de fantasia, só que cada um tendo uma cultura e uma mitologia diferente. Então hoje nós vamos explorar diversas culturas, né, seres diferentes, mitologias ali do nosso próprio mundo, e tem várias, gente. Eu acho que o gênero de fantasia é justamente o gênero que mais se permite, né, que mais abre portas pra gente explorar diferentes culturas, né, diferentes tradições e tudo mais. E eu sinto falta um pouco disso nos livros mais famosos. Eu acho que a gente fala muito pouco de livros que exploram cultura árabe, cultura egípcia, até mesmo nórdica, que apesar de ser na Europa é tão pouco explorada, né, a cultura deles, dos vikings e tudo mais, a nossa própria cultura aqui no Brasil. Então, por isso, eu separei 4 obras que eu já li, posso afirmar pra vocês que são muito boas e que nos apresentam, né, diferentes mitologias, seres bem legais, né, bem diferentes do que a gente tá acostumado. E eu espero que vocês gostem e queiram ler pelo menos um desses livros aqui. Então, é isso, não vou enrolar muito, já sabe, né, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha bastante com os amigos e bora lá! E pra começar esse vídeo com chave de ouro, eu vou citar um livro que fala sobre a cultura Tupi-Guarani, gente. Um livro nacional de fantasia que vai explorar, né, nossas raízes indígenas, mais especificamente das tribos Tupi-Guarani, e sobre a sua mitologia e a sua cultura. O livro, ele se chama Guarani, a Herdeira do Mal. Eu li ele em e-book, ele não tem o livro físico, eu li ele no Kindle, foi uma das minhas primeiras leituras quando eu comprei o Kindle. E, gente, o nome do autor, eu vou pegar aqui pra ler mais bonitinho pra vocês, mas ele é H. Eider. Eu procurei, né, no Google ali pra falar certinho pra vocês, mas eu não achei. Eu acho que talvez esse seja o primeiro livro, mas eu gostei muito da narrativa e eu precisava citar ele aqui pra vocês, porque foi o primeiro livro que eu li de fantasia que é 100% focado na nossa cultura nacional, gente, na cultura que deu origem ao nosso país, né, na cultura indígena do Brasil. E o livro Guarani, a Herdeira do Mal, ele, eu acredito que seja a classificação 12 anos, eu não tenho certeza, não achei nenhuma informação, mas durante a minha leitura eu não achei assim nada explícito, nada demais, então eu acredito que ele seja voltado para um público mais juvenil. E como todos os bons livros, né, voltados para esse público, como 99% deles, nós vamos ter aqui 2 irmãos saindo em uma missão que descobrem que tem uma ligação estranha com alguns ancestrais mitológicos ali e tudo mais. Eu sei que parece clichê e lembra bastante o Percy Jackson, só que na verdade é como se fosse o nosso Percy Jackson do Brasil, porque a cultura é 100% assim inovadora. Inovadora, é claro, pra quem não tá acostumado com essa leitura, né, pra conhecer essa cultura indígena, que era o meu caso, e preciso dizer que eu tenho até vergonha de dizer isso pra vocês, porque olha só, eu tava lendo esse livro e eu fiquei, meu Deus, como que eu não conhecia essa cultura, essas mitologias, esses deuses e tudo mais antes, sabe? São tradições que fazem parte do nosso povo, poxa, né, o Brasil foi construído ali, os indígenas foram os primeiros povos, são os donos das nossas terras, e a gente sabe tão pouco sobre a cultura deles. Então eu realmente achei magnífico como o autor, né, explorou muito bem essa escrita, né, e essa história, justamente através dos nossos 2 personagens, que são os irmãos Kawane e Cauê. Mas apesar de parecer clichê, é muito bom. Os seres, preciso comentar pra vocês, eles são maravilhosos. Gente, os deuses, as descrições, tudo é fantástico, sabe? A maneira como, né, o autor escreveu isso, ele foi feito de uma maneira muito boa. Eu conseguia visualizar certinho os deuses, apesar de nunca ter tido contato algum com essa cultura, né? Então, com essa tradição. O que eu sabia era o básico do básico que a gente aprende na escola. Então, pra mim, foi tudo muito novo. E foi um novo muito bom, sabe? Era tudo novidade, eu ficava feliz lendo. Eu li alguma coisa sobre algum feitiço, ou alguma palavra diferente, inclusive isso é muito legal. A língua tupi-guarani, ela tá presente durante todo o livro, então tem várias palavras, várias citações, né, nessa língua, elas são traduzidas, então pode ficar tranquilo, você não vai ficar perdido nem nada do tipo. E eu achava isso muito legal durante a minha leitura, sabe? Parecia tudo era tudo uma experiência tão nova pra
pra mim e foi tão divertida a leitura. Como eu falei, ele é voltado para um público um pouquinho mais novo, né? Ele é mais juvenil e tudo mais. Ele se assemelha bastante em vários momentos a Percy Jackson. Eu preciso citar isso aqui pra vocês porque, assim como eu percebi essas semelhanças, você provavelmente vai perceber no começo do livro. O fato de serem dois irmãos que descobrem, né, que tem um passado ali ligado com seres encantados, eles vão pra uma tribo mágica ali, né, que tem um portal e tudo mais. Então tudo isso ele se assemelha bastante aos livros do Rick Riordan, só que é tudo muito novo, apesar de ter essa semelhança, porque a gente vai ter uma cultura diferente, os deuses são os nossos deuses, né, ali os deuses da cultura indígena do Brasil, as criaturas mágicas também são bem diferentes, eu curti muito. A gente tem, por exemplo, o Curupira, mas a gente tem vários outros ali que fazem parte do folclore brasileiro, mas que não são tão comentados no dia a dia, nem mesmo nas escolas. Então eu gostei muito dessa leitura, com certeza foi uma leitura que eu queria né, ter mais livros assim, né, nesse gênero, que explorassem mais a cultura brasileira dessa forma, no gênero de fantasia. Eu acredito que são tão poucos, ou pelo menos não são comentados, e a nossa cultura é tão rica, né, assim, de norte a sul tem tanta coisa boa pra ser contada, tanta história, mas eu preciso dizer que esse livro me conquistou, realmente, assim, e foi inclusive através desse livro que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque ele é maravilhoso, eles nos trazem, né, a cultura e a mitologia das tribos tupi-guaranis que fazem parte do nosso país, ajudaram a construir, né, o que é hoje o Brasil. Eu acho muito importante conhecer a cultura deles e eu acho que esse livro é um ótimo começo, principalmente para quem é leitor. Nós vamos para a cultura árabe com A Rebelde do Deserto. Eu já indiquei esse livro aqui várias vezes, mas é porque realmente eu acho que é uma trilogia, né, de fantasia, que são 3 livros, que ela é muito bem escrita, ela é maravilhosa e ela é tão pouco comentada que qualquer oportunidade de recomendar essa coleção eu tô recomendando pra vocês. Mas como eu já falei várias vezes, né, aqui, e vou repetir novamente nesse livro falando mais específico, A Rebelde do Deserto, ela tem uma mitologia, né, que é voltada ali pras regiões árabes. Então ela é inspirada 100% na mitologia árabe. Eu acho isso muito legal, porque toda a narrativa, todos os seres encantados, os seres místicos da história são algo que pelo menos eu não tinha conhecimento algum antes de pegar essa coleção. Confesso que por falha minha mesmo, né, porque eu acho que é obrigação do leitor ler outros tipos de livros e até compreender diferentes culturas e mitologias. Mas antes de ler A Rebelde do Deserto, eu confesso que eu não tinha conhecimento algum nessa cultura, né, árabe e tudo mais. Eu sabia, sei lá, por causa de Aladdin, alguma coisa. E aí, esse livro, gente, esse universo me apresentou de uma maneira magnífica, entendeu? Que fez eu dar risada, chorar, me emocionar, sentir, assim, me apaixonar por essa coleção, junto com os personagens ali, né, enquanto eles se apaixonavam. Afinal, temos romance nesse livro e, assim, precisava colocar isso nessa lista, até porque A Rebelde do Deserto nos apresenta uma cultura muito rica, muito bem detalhada e bem escrita em 3 livros e, inclusive, são bem curtinhos para começo de conversa. E nessa saga nós vamos acompanhar a história da Amani, que vive no deserto de Mirage, onde as mulheres e órfãos são tratados com inferioridade. E por alguma sorte do destino, ou azar, ela é as duas coisas. E para fugir de um casamento forçado organizado pela sua família, né, na verdade pelo seu tio, ela planeja, né, monta ali um plano para tentar fugir daquela cidade, ir até a capital e conseguir um emprego, né, conseguir se ver livre e ter a sua independência. Só que o que ela não esperava é que ela ia conseguir fugir da pequena cidade onde ela vive, que é a Vila da Poeira, montada em um cavalo de areia junto com o fugitivo do sultão. Por essa sinopse já dá pra gente ter uma noção, né, de como que ele vai explorar muito bem essa cultura. Eu começo falando sobre os seres místicos, né, os seres encantados que são apresentados pra gente nesse livro, que são maravilhosos. Eu preciso citar o mais importante de todos, que são os Djinns, né, que, né, em tradução literal aqui pro ocidental e que a gente tá acostumado, seriam os gênios da lâmpada, tá? Todo mundo já assistiu Aladdin, todo mundo sabe o que é um gênio. Eles são apresentados, né, no livro com o nome, né, que é o nome original deles, que são os Djinns, só que eles não são bonzinhos assim como o gênio do Aladdin. Na verdade, eles são bem cruéis e bem ruins. Eles até concedem desejos pros seres humanos, mas eles sempre pegam algo em troca e normalmente é um preço bem caro a se pagar. Então eu acho eles os seres encantados desse universo mais interessantes e mais assim misteriosos. É algo que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa, né, todas as características deles e tudo mais, e também vai descobrir sobre os filhos que eles têm com os humanos. Mas apesar de ter romance, ter vários, né, outros pontos, bastante ação, tem bastante luta, bastante guerra, né, no livro, ele é mais voltado pra política. Não tanto o primeiro, mas o segundo livro da coleção é assim 100% fantasia política,
Então tem toda a questão de eles terem uma disputa pelo trono, de que os príncipes têm que ir a uma luta, um campeonato, e ver qual deles sobrevive pra se tornar o próximo sultão, que é algo que eu, assim, achei magnífico de saber como que funciona, não é como que funcionava na vida real, mas como que é, né, nesse universo e nessa cultura, algo assim, né, como que não era por hereditariedade, ou como o mais velho que assumia o trono. Nesse caso não, nesse caso era quem sobrevivesse. Então eu curti muito isso, eu achei bem legal. Também gostei bastante das descrições de locais, apesar desse primeiro livro se passar mais no deserto em si. O segundo e o terceiro a gente tem descrições de palácios, que é muito característica daquela região, né, ali dos Emirados Árabes e tudo mais. Então foi algo que me atraiu muito, e a todo momento, ao mesmo tempo que eu conseguia ver aquela imensidão do deserto, eu conseguia imaginar certinho e visualizar a beleza, as cores daquele mundo, sabe, de miragem ali, de tudo que a autora conseguiu criar nesse universo da Rebelde do Deserto. Uma das minhas leituras super recentes, que inclusive eu citei, né, nos livros que eu li no mês de julho, foi a trilogia, né, de Sombriossos. Eu ainda estou lendo Grishaverso, aí pra quem quiser saber, eu estou lendo King of Scars, né, que é o primeiro livro da duologia do personagem Nikolai. Só que assim, eu imagino que vocês, né, que já assistiram a série devem estar pensando, mas Sombriossos não é inspirado na mitologia europeia? O que tem a ver, né? Esse vídeo não é sobre mitologias diferentes? Então, na verdade é, e eu preciso citar que apesar de Sombriossos ser, né, sobre uma cultura europeia, ele na verdade é focado na cultura eslava, que engloba, né, ali vários países, mas principalmente a Rússia. A gente vê bastante disso, principalmente na série, nos uniformes dos guardas ali, né, nos modelos do palácio, nas roupas, né, na caracterização específica dos personagens, a gente consegue visualizar super bem como que foi inspirado mais na Rússia, nessa cultura eslava. E no livro a gente também tem várias referências a isso. Eu gostei muito justamente da obra. Eu falei lá no livro das leituras do mês que eu não entendo porque que as pessoas não gostam de Sombriossos, porque pra mim foi uma trilogia muito boa de acompanhar e de ler, apesar da Alina, que é a nossa protagonista, não ser uma das minhas favoritas. Eu realmente gosto da história e do universo que a autora criou. E justamente por ele ser tão rico e tão vasto, sabe? Meu Deus, o universo do Grishaverso, que a autora, né, a Leigh Bardugo, acho que é assim que se pronuncia, criou, é algo magnífico, gente. É majestoso, sabe? Todos os detalhes da história, como cada ponto vai se encaixando com o outro. E não só na trilogia de Sombriossos, mas depois que você lê os outros livros, né, Six of Crows e tudo mais. Gente, é um universo que eu fico assim, como que a mente dessa mulher viajou tão longe? Porque é sensacional, sabe? E todos os detalhes, né, em Sombriossos é muito marcante isso, da cultura de Rafka, que é o país onde se passa a história. Ele é muito voltado justamente para a cultura eslava, para as tradições, as danças, a cultura em relação aos santos. Então é muito marcante, foi algo que mais eu apreciei nessa leitura. A Gia Grisha faz uma releitura brilhante e com ares épicos da história russa. Então é muito legal a gente ver toda a caracterização, as citações, os nomes dos lugares. A gente tem um mapinha no livro que você consegue visualizar bem aqui, ó, por exemplo, própria Rafka, Sankta, sabe, Starkov. Então são uns nomes muito legais, Nikolai, que eles trazem muito dessa cultura russa pra gente, e que apesar de ser uma cultura, né, que é europeia, é muito pouco explorada nos universos de fantasia, não só nos livros, mas também no cinema. Eu sinto um pouquinho de falta disso, porque eu realmente acho que a cultura russa, ela é muito maravilhosa, ela é muito majestosa. Toda a história dos czares ali, né, das batalhas, o Império Russo já foi um dos maiores do mundo, né, a Rússia tem um território ali muito extenso pra ser explorado, e eu acho que eu sinto um pouquinho de falta disso, deles explorarem um pouquinho mais, sabe? Isso principalmente na literatura. Como eu falei no começo do vídeo, a fantasia é um gênero que te dá muita liberdade pra você fazer isso. Então eu gostei muito que Sombriossos, ela foi pra esse caminho, ela fugiu daqueles padrões da Europa ali, né, de ficar meio cultura francesa, da Inglaterra e tudo mais, e foi logo pro lado da Rússia, que é uma cultura muito rica, sabe? Então os palácios, os nomes, os trajes das pessoas, eu consegui imaginar muito bem. E inclusive eu preciso citar aqui, a Netflix fez um excelente trabalho trazendo isso pro audiovisual. A caracterização dos personagens tá magnífica, a série tá muito bem feita. Eu confesso pra vocês que eu achei a série um pouco melhor do que o livro. Eu acho que até porque a série ela uniu Six of Crows com Sombriossos, então eu achei melhor. Porém, Sombriossos é uma ótima leitura, os livros não são longos e é muito bom pra você conhecer um pouquinho mais sobre a história e a cultura da Rússia e, né, a cultura eslava de maneira geral. Antes de irmos para o nosso
nosso último livro e fechar essa lista com chave de ouro, vocês já sabem, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante esse vídeo com os amigos e comenta aqui se vocês querem que eu faça vídeos assim, né? Com esses temas de fantasias com mitologias diferentes e tudo mais. E comente em quais outros vídeos vocês querem que eu faça. Eu tô lendo bastante livros, né? Ultimamente eu tô lendo mais ou menos uns 10 livros por mês, então tem muita coisa nova pra contar pra vocês e também pra recomendar. Então comente aqui o que vocês querem ver no canal, afinal eu faço os vídeos para vocês. E gente, o último livro que eu separei para essa lista, ele é de um autor mega famoso, todo mundo conhece, mas apesar disso, essa trilogia em específico ela é meio esquecida do fandom e eu precisava colocar ela nessa lista porque estamos falando de As Crônicas dos Kane, que nos apresenta a mitologia egípcia. Esse livro, bem como né, o segundo e o terceiro da coleção, eles fazem parte do mesmo universo de Percy Jackson, afinal As Crônicas dos Kane é do autor Rick Riordan, e na verdade durante o livro ele tem várias referências e várias citações ao nosso queridinho, né, o Percy ali e tudo mais, aos deuses gregos, ao Olimpo especificamente, então é muito legal ver essa conexão dos dois universos, apesar de eles explorarem mitologias, né, totalmente diferentes. Nas Crônicas dos Kane, o que mais me atraiu foi a parte da mitologia egípcia mesmo. Eu acho que é muito rica e muito magnífica a forma como os egípcios viviam e tinham a sua cultura, a sua mitologia e as suas crenças nos deuses. Eu acho que talvez seja uma das mitologias mais ricas do mundo, assim, né, do nosso mundo atual, e eu gosto muito de explorar mais sobre isso. Eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito amplo dessa mitologia e da cultura egípcia, o que eu sei é de documentários, filmes e séries que eu assistia, mas eu sempre me atraí muito por isso, sabe? Eu sempre achei muito majestoso, muito magnífico, toda a maneira como eles viviam, sabe? Era algo que me atraía muito. Então eu tava procurando durante uma época, inclusive, mais livros voltados pra esse universo e tudo mais. Eu achava muito pouco, assim, a maioria na verdade tem alguns romances atuais e tudo mais, mas fantasia mesmo que represente esse universo tava em escassez, na verdade, tava em escassez. E aí, eu ainda não tinha completado o meu Riordan verso, né? Então eu fui lá, gente, comprei As Crônicas dos Kane com um friozinho na barriga e medo de não gostar, só que eu acabei me apaixonando por essa trilogia. E nesse livro nós vamos acompanhar a história dos irmãos Carter e Sadie Kane, que após né, irem fazer uma visita muito estranha com o seu pai na noite de Natal até o Museu Britânico, acaba acontecendo, dando um monte de coisa errada, na verdade. O pai dele desperta uma entidade muito estranha e misteriosa, uma explosão acontece e o pai deles acaba desaparecendo. E como se isso não bastasse para os dois coitados, eles ainda descobrem que tem vem né, de uma longa linhagem ancestral ali de magos que pertenciam à Casa da Vida e eram responsáveis ali, né, por proteger o Egito e o faraó dos deuses do mal. É aquele bom clichê do Rick Riordan que quem é fã ali do Percy Jackson já tá acostumado, só que o que mais me intrigou e o que mais me atraiu nessa obra foi justamente a maneira como o autor conseguiu explorar super bem a cultura egípcia. Todos os detalhes e os deuses, que era algo que eu tava com muito medo, gente, quando eu peguei esse livro pra ler, porque, né, os deuses egípcios, eles normalmente têm o corpo de humano e a cabeça de algum bicho, ou a cabeça de um bicho e o corpo de outro bicho, é uma loucura, gente, é uma loucura. E eu tava com muito medo de acabar não conseguindo visualizar muito bem e entrar em ressaca por isso, sabe? Porque quando eu tô lendo, eu gosto de visualizar exatamente o que tá se passando naquela cena. Só que acabou que não tive problema algum, não tive, adorei, li super rápido, gente, foi assim, ó, questão de uma semana eu já tinha lido os 3 livros, de tão maravilhoso que é essa coleção. E uma coisa que eu achei maravilhoso nesse livro, que é bem diferente e que foi o que me conquistou logo no comecinho, é que o Carter e a Sadie, eles não são semideuses, eles não são filhos de deuses. Na verdade, eles descendem, né, de magos ali da Casa da Vida e eles têm uma ligação com os deuses, mas é uma ligação relacionada aos poderes que eles vão escolher, né, durante o seu caminho de treinamento. Eles não são filhos de deuses e isso eu achei fantástico, porque, gente, eu tava cansada, entendeu? Tava cansada de semideuses e tudo mais. Aqui nesse livro, né, nas Crônicas dos Kane, a gente acompanha eles descobrindo seus poderes, com qual deus eles vão se identificar, qual que eles vão querer criar essa ligação, eles treinando, aprendendo seus poderes e tudo mais. Então, como eu falei, ele é muito mais detalhista e muito mais bem explorado do que Percy Jackson e foi algo que me atraiu 100% durante a leitura, sabe? Ela me prendeu do início ao fim, porque além de ter uma mitologia muito rica, muito ampla, o Rick Riordan, ele soube explorar isso super bem na obra, sem deixar nada cansativo e nada confuso pra quem não conhece muito bem dessa cultura. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei falar sobre essas fantasias que nos apresentam
diferentes culturas. É algo que eu gosto muito de fazer, apesar de fantasia ser meu gênero favorito e eu gostar de ler sempre livros de fantasia, né? Eu nunca canso. É muito legal a gente ter essa variação, não de gênero, mas principalmente de escrita, né? Do modelo de escrita, do que é narrado e tudo mais. Então eu acho mega importante isso. Se você, assim como eu, ainda não se adequa a todos os gêneros, né, de literatura, por exemplo, eu ainda não consegui, gente, ler ficção científica. É um gênero muito difícil para eu me acostumar, mas apesar disso, vamos ter foco e aproveita e pega diferentes, né, livros de um mesmo gênero que você gosta. Então, se você gosta de fantasia, aproveita para ler, né, esses livros que são de mitologias diferentes, de culturas diferentes, e assim você acaba ampliando ainda mais, né, o seu leque ali de opções literárias e tudo mais, o que eu acho muito incrível. Então eu ainda tenho vários na minha lista, quero explorar inclusive mais a cultura oriental. Eu sinto bastante falta disso na minha estante, tava parando pra pensar isso esses dias, vou ter que comprar alguns livros ali, né, da cultura chinesa, coreana, japonesa e tudo mais. Mas assim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham se interessado por pelo menos um livro desses, especificamente o nacional, né? Vamos apoiar a cultura nacional aqui. Mas é isso, gente. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos, não esquece de ativar as notificações, comenta aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem ver no canal. E é isso, gente. Então até o próximo vídeo e tchau!